Legal. Vamos para mais uma. Outra que eu trouxe aqui. Essa me chamou bastante atenção. Chef by Convex. Generate Real-Time Full Stack Apps. Mais uma ferramenta aí para a gente gerar programas inteiros. Vamos falar assim, né? E a bola da vez aqui seria você ter uma experiência como se você estivesse cozinhando um aplicativo, né? Qual que é a ideia aqui? Na verdade é mais o recado, né, que você está dando para o usuário do que ele tem que fazer, né? Ele tem que passar os passo a passos como se você estivesse fazendo uma receita, né? Essa é a ideia, é bem assim que os algoritmos funcionam, né? É bem assim que é a linguagem do que os computadores nos entendem, né? Então, quando o programador está ali fazendo um software e tudo mais, ele tem uma série de passos, né? Então, isso parece uma receita, né? Quando a gente vai fazer um bolo, você primeiro tem que separar os ingredientes, né? Ovo, farinha, leite, e aí todas as quantidades, inclusive, né? Você tem que ser específico. E depois você vai para os passo a passo. Pegue o leite, coloque no liquidificador, na batedeira, juntamente com a farinha, juntamente com o ovo, bata por não sei quantos minutos. Coloque numa forma, leve ao forno por tantos minutos, né? Enfim, então é os passos a passos de uma receita. E já que aqui a gente está cozinhando um aplicativo, né? A gente tem que fazer esses pedidos também dessa forma, né? Explicando os passo a passos, né? Então a gente já fez isso em alguns sites, mas aqui está mais uma ferramenta para isso, né? Vamos ver o que mais que ele tem aqui, né? Conexão aqui com banco de dados, pelo que eu estou entendendo. Então, se a gente quiser produzir dashboards, né, para exibir os dados, a gente pode conectar aqui a aplicação de dado. Os modelos de inteligência artificial que eles usam, OpenAI, Anthropic, do Google e o... Como é que chama esse aqui, gente? É o do X, mas ele chama... não é Crop, não. Como é que é? Glock? Não sei. Grok, esqueci o nome dele. Mas está aí. Aqui alguns reviews e é isso, né? Quem faz ele? Made by Convex. Ó, que legal. Bem aqui ao final tá aqui falando que ele foi feito pela Convex e powered by Bolt, que é uma ferramenta que a gente já usou, né? Inclusive para fazer nossos aplicativos, alguns aplicativos por aqui, né? Então, bem interessante. Então, por trás aí talvez a gente tenha uma estrutura ou do Bolt, ou eventualmente essa ferramenta foi construída com a ajuda do Bolt, né? Vamos lá, vamos tentar submeter alguma coisa aqui sem fazer um login. Eles têm uns vídeos aqui, olha que legal. Deixa eu baixar o volume, deve dar uma estourada aqui, né? 5 dicas para ótimos prompts usando o Chef, né? Aí um ad do Gemini. E tá aí as 5 dicas. O que ele me diz aqui? Um vídeo de 2 minutos com 5 dicas? Bom, hein? Vamos lá. Quebrar, né, as ideias complexas em simples prompts. Guiar a UI com cores, fontes e um layout, de sugestões de layout. Usar o Claude ou o GPT para gerar melhores descrições de app. Então, eu já vi algumas pessoas fazendo isso mesmo. Você usa outras plataformas para te sugerir como que esse app pode melhorar. A gente até chegou a fazer isso ali com o nosso app de futebol, né? A gente fez um pouco isso, pedindo ele para dar variáveis possíveis, né? Manter os prompts curtos, até 300 palavras, para aí também a inteligência artificial não ficar variando, né? Alucinando, como a gente costuma dizer. E usar a ferramenta de rewind para corrigir os erros. Tá bom, então vamos usar ela aqui. Será que ela funciona em português? Me forneça um aplicativo de receitas onde eu possa ver a lista de ingredientes e os passos para produzir uma receita do início ao fim. É interessante que eu saiba que eu defina as quantidades e o número de pessoas que irão comer da receita. Este aplicativo
deve ser proposto com um fundo laranja, cores claras, botões de fácil. Acho que eu cliquei sem querer aqui, pessoal. Botões de fácil clique e o que mais? Não sei. É importante que tenha bastante imagens dos produtos e das receitas. Vamos ver aqui. Eu tinha clicado aqui anteriormente sem querer, mas eu vou fazer um refresh aqui para eu conseguir isso de novo aqui. Apareceu um botão aqui, ó, please sign in to continue. Então vou ter que fazer o login aqui. Tenho que logar numa Convex Account. Ah, tá. Essa Convex Account é uma account ligada ao GitHub. Interessante. Então, teoricamente, eu já fico logado direto, né, no GitHub. Então, talvez ele já forneça um repositório, né? Talvez direto lá no GitHub. Enhance your prompt. Use uma receita automático. Cara, vamos dar um enhance então aqui. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. O que ele vai sugerir aqui? Tá, colocou em estrutura de tópicos. Manteve o meu idioma, né? Ele já trocou aqui o que eu considero como laranja. Ele já trouxe para um hexadecimal. Tá, beleza. Ele já trouxe mais algumas coisinhas aqui, mas nada funcional ainda, né? Foi só dicas mesmo. Vamos lá, tá fazendo o reasoning dele, já está produzindo código. E aí também a funcionalidade de preview. E aqui a funcionalidade de database. Uma interface muito parecida com o que a gente já tinha visto aí no V0, no próprio Bolt, até um pouco ali a interface parecida com o Firebase, né? Bem ágil. Tô achando ágil até o momento, tá? Mas vamos ver aí como é que a gente vai fazendo. Vamos reforçar algumas coisas aqui, né? Já dei um zoom aí na tela para mostrar para vocês. A gente tem algum contador aqui de tokens que será usado. Tem aí a ferramenta de fazer o upgrade, mas também tem um negócio interessante aqui, olha. Se você recomendar um amigo, você pode ganhar mais tokens. Então, legal, uma forma de trazer mais pessoas para a ferramenta, né? Para a plataforma deles. Então, ferramenta de marketing, basicamente, né? Ele usa bastante esses termos de cozinha, né? Tava vendo aqui, cozinhando, né? Legal, então tá seguindo aí a nossa criação. Bastante coisa, né, que ele precisa de fazer pra gente. Deixa eu tirar a minha fotinha daqui para eu já mostrar algumas coisas para vocês aqui, ó. A gente tem aqui o baixar o código, né? Fazer um referral para ganhar mais tokens, né? Então posso ganhar até 5 tokens aí, recomendando a galera. Compartilhar, fazer o deploy, né? Esconder o chat e esconder a parte de código, que é essa parte, e esconder a parte de código. Tá? E aqui é o meu perfil. Bem legal aí a interface. Bonito, gostei bastante. Bom, vou deixar meu código aí depois pra gente ganhar mais código, mais tokens, quem sabe, né? E segue a produção aqui, ainda sem um preview disponível, né? Apesar dele parecer que ele parece estar fazendo muita coisa, né? Gerando muito código aqui e tudo mais, mas até o momento não nos devolveu nada, né? Apesar de ter muita coisa, mas até agora nada. Vamos ver aí. Mais algumas telas. Opa! Agora eu vou instalar as dependências necessárias e fazer o deploy do aplicativo. Já me deu um nome ali, né? Recipe App with Orange Theme. Já vou trocar o nome aqui para português. App de receita. Tá rodando mais algumas coisas aqui. Tá salvando. Ainda não tem um preview.
Aqui é interessante essa funcionalidade de database, inclusive para essa solução que a gente está propondo aqui, né? Eu poderia fazer um app de receitas e aí esse app de receitas ele poderiam ter minhas receitas próprias e, portanto, eu preciso de ter um banco de dados para ela, né? Pedir, por exemplo, que seja um aplicativo com muitas fotos, né? E essas fotos precisam estar, por exemplo, num repositório, num banco de dados, né? Depois a gente pode até olhar aqui se ele já trouxe esse banco de dados, ou um banco de dados simulado, pelo menos. Vamos ver aqui. Porque é importante, né? Já que ele vai trazer aí diversas imagens, né? Vamos ver se ele já armazenou elas em algum lugar aqui em database. Talvez já tenha aqui, né? Não percebi, mas enfim, vamos ver no final aí. Se seria o caso. Parece que o preview está chegando. Não, ainda não. Bom, ele já me explicou aqui algumas coisas aqui. Gastei 19% dos tokens. Tá rodando ainda, tá? Então por isso que ele não rodou o preview ainda. Então o que ele já fez aqui, ó? Receipt Book, aplicativo de receitas, né? Visualização detalhada das receitas, ajuste automático de porções, design com tema laranja vibrante, interface otimizada, sistemas de imagens, então é o que a gente estava falando do banco de dados, fallback com emojis quando a imagem não carrega, legal, interessante. Boa estratégia, né, de fallback, eu diria, bem legal, nunca tinha parado para pensar nessa estratégia, melhor do que vir um erro na tela do usuário, né, se a gente for parar para pensar, então, bem legal, boa estratégia. Funcionalidades extras, sistema de autenticação, então vai me jogar aqui uma tela de login principalmente, criação de novas receitas, categorização em tags, níveis de dificuldade, legal, e buscar por categoria. Como usar, faça o login para acessar o aplicativo, visualize as receitas na tela principal, clique em uma receita para ver os detalhes completos, ajuste as porções usando os botões mais e menos e crie receitas clicando em nova receita. Tá aí. Tô curioso, gostaria muito de ver aqui carregando rápido pra gente de fato ver como é que vai ser, né? Vamos ver se a gente consegue ainda hoje. O que ele tá processando aqui que tá, tô curioso aqui porque tem muita coisa rodando aqui. A gente tinha algumas formas aqui de rodar usando outras ferramentas, né, que a gente clicava aqui e ele meio que compilava o que a gente tinha, né? Não é o caso aqui. Então, salvando. Tem muito processo de salvamento aqui rodando ao mesmo tempo. Não sei o que ele pode estar fazendo. Vamos ver. O que é isso aqui? View Preview Image, Switch to Device Mode, Open a New Window. Não tá me jogando. Curioso. Tem muita coisa ainda rodando, apesar de ele falar que ele já finalizou, né? Será que eu mando alguma coisa para ele aqui, falando que ainda não conseguimos? Bom, vou pedir para ele ainda ver o preview. Vamos ver se ele vai entender agora, se ele vai processar alguma coisa diferente. Parece que ele se embananou com alguma coisa, né? No meio do caminho aqui, que ele está processando alguma coisa e ao invés de gerar o preview que a gente desejava, ou no meio do caminho aqui ele acabou se confundindo e parou o processamento no meio, né? Então pode ter sido isso, né? Vamos ver. Aqui aquele botão de rewind, né, que ele havia comentado lá no vídeo, né? Mas vamos dar uma chance aqui para
para essa nossa tentativa aqui via chat, né? Não consegui rodar o preview, vamos ver se ele faz alguma coisa. Senão a gente tenta esse rewind aqui. No geral, tá? Gostei bastante da interface já. Achei legal que ele usa algumas palavras, né, específicas sobre cozinha. Isso é legal, é divertido, né? Então, essa interação, né, principalmente algumas pessoas com uma ferramenta dessas, ela tem que ser mais leve mesmo, né? Então, é legal quando tem uma abordagem diferente, tá? Bom, nada do preview ainda, ele de fato chegou aqui ao final, mas ele continua processando alguma coisa aqui em tempo de processamento e tudo mais. Já trouxe, né, algumas revisões deles aqui, mas tudo em inglês já, então já é uma mudança bem drástica aqui no que a gente tinha, né? Mas infelizmente eu não consegui ainda fazer isso. Então vamos dar um rewind aqui, ó. Voltar para uma versão anterior. Esse botão, inclusive, de voltar para uma versão anterior, ela é bem fácil de trocar lá pelo V0, né? Não sei se vocês lembram, tinha um Vzinho pequenininho assim no cantinho, ficava geralmente aqui debaixo da minha foto, e eu conseguia voltar para as versões anteriores. Então, se você caminha muito com um determinado aplicativo, né? A gente tinha essas variações, né? Você vai fazendo as alterações, não gostou, cara, volta para anterior, tenta um prompt diferente, né? Então, poderia ser as estratégias que a galera usa. E aqui ele tem essa questão daqui do rewind, né? Bom, agora parece que ele está processando o preview. Vou dar um tempo para ele. Opa, diferente já, piscada diferente. Vamos ver se ele consegue. Conseguiu, tá aí, legal. Bom, bonitinho até, hein? Usou um emoji aqui. Ó, é uma abordagem diferente de outras aplicações que a gente já viu bastante, né? Que usa de fato uma imagem bem facilzinha assim de ver, né? E tudo mais. Deixa eu esconder o chat aqui para ficar maior. Tá aí uma tela de login, né? Aqui talvez eu colocaria um espaçamento entre um field e outro, né? Mas tudo bem, dá para surfar bem aqui, né? Não tenho uma conta, né? Fazer o login ou fazer o login anonimamente. Eu quero usar anonimamente. Beleza? Nenhuma receita ainda. Novamente um emoji aqui. Bom uso dos emojis. Crie sua primeira receita. Eu teria que criar ou eu posso ver uma lista pré-definida? Vamos ver aqui. Receitas não tem. Nova receita. Tá, aqui então tudo seria eu criando a minha própria receita, né? Tá bom. Achei legal o processo de criar. Tá intuitivo, mas eu vou propor uma outra coisa para ele aqui, tá? Por favor, inclua no aplicativo 50 receitas genéricas já pré-cadastradas. É frustrante o usuário entrar no aplicativo e não haver nenhuma receita. Vamos ver aqui. Enquanto ele processa, enquanto isso a gente vai navegando aqui. Então, o que eu tenho para eu cadastrar uma receita, né? O título da receita, a imagem. E aí ele colocou como um formato de URL, né? Seria legal depois a gente ter uma ferramenta de upload, mas aqui bate naquele ponto do banco de dados que a gente já havia conversado. Descreva a sua receita, quantas porções ela dá, tempo de preparo, tempo de cozimento, estranho, né? Tempo de preparo e tempo de cozimento. Dificuldade, fácil, médio, difícil. Categoria do prato, entrada, prato principal, sobremesa, bebida e lanche. Tags, então separados por vírgula, vegetariano, rápido, saudável. Aqui os ingredientes, né? Banana. 2 unidades de banana. Opa. Adicionar passo. Ovo. 3 unidades. Legal. Aqui eu posso apagar também. Legal. Passo a passo, né? Então posso descrever o passo. Posso usar uma imagem aqui também, bem interessante. Aqui já é a imagem opcional. Aqui, se não me engano. Aqui é ainda opcional também, mas não tem um significado ali, né? Aqui é o passo, né? Esmagar as bananas junto com o ovo, tá? Aí salvo, posso remover o passo 2. Se eu adicionar um passo e remover o passo, beleza? Ele transforma isso em passo 1, ótimo. Galeria de imagens, então posso colocar mais imagens e criar a receita.
Aqui é um bolo de banana. Vamos ver se ele já está considerando tudo ou não. Criar uma receita. Preencher. Delicioso. Criar receita. Tá aí as minhas receitas. O bolo de banana, ele colocou aqui uma foto padrão, né? Nem foi uma foto até associada à banana, por exemplo. Mas foi uma foto padrão. E aí eu posso ver ela aqui. Bem legal. Bonito. A exibição é bonita, hein? Bolo de banana, delicioso. O tempo de preparo, o tempo de cozimento. Cara, bem bonito aqui. Se eu quiser mais 10 porções, né? Ele ajusta a lista de ingredientes? Achei que sim. Não. Tá bom. Mas achei legal, hein? Cara, eu gostei. Achei bom, achei bonito. Enquanto isso, ele está promovendo aqui a nosso pedido aqui sobre pelo menos umas 50 receitas padrões, né? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. E como também que ele vai migrar essa versão aqui para uma versão futura, né? Porque ele vai ter que sobrescrever isso aqui, né? Então, quero ver como é que ele vai tratar isso aqui. Enquanto isso, ele está processando ali. Parece que ele está trabalhando muito na parte de banco de dados mesmo, né? Então, vamos vendo aqui. Tá? Processando. Bem lento essa parte, mas carregando ainda. Vamos ver. Okay, onde é que, será que já dá pra ver aqui onde que ele está mexendo? Não. Convex Seed Data. Bem esse módulo aqui, né? Será que são essas que ele colocou aqui? Arroz de carreteiro, salada Caesar, brigadeiro gourmet, frango grelhado com ervas. Bem legal aqui e interessante, né, pessoal? Que como os prompts são em português, ele parece que fez uma associação aqui de que é um aplicativo brasileiro. Tá trazendo aqui receitas brasileiras, o que é positivo, né? A gente já viu aí exemplos de que o software propõe algumas coisas aqui, mas propõe focado ali numa americanização, vamos falar assim, né? Então a gente já viu aí o nosso aplicativo, um dos primeiros aplicativos que a gente fez de churrasco, se não me engano foi até usando Firebase, né? A gente pediu em português um aplicativo de churrasco e ele transformou, né? Devolveu pra gente um aplicativo basicamente de barbecue, né? Que é dos Estados Unidos, né? Então churrasco com salsichas, churrasco com cachorro quente, com bife de hambúrguer, né? É bem desanimador, né? Olha que interessante aqui. É uma decisão de negócio, né? Mas é bem interessante. Ele está usando imagens de bancos de dados gratuitos. Algo que eu já falei aqui. Por exemplo, o arroz de carreteiro. Isso aqui não é um arroz de carreteiro, mas é um arroz. E ele trouxe aqui do Unsplash, né? É uma ferramenta que tem imagens gratuitas. É um banco de dados, né? Unsplash.com. Já tinha trazido aqui para vocês aqui essa informação. Então aqui muito provavelmente ele deve ter jogado aqui arroz de carreteiro. Vamos ver como é que ele fez. Não tem o arroz de carreteiro de fato, né? Mas é um arroz mais parecido com isso aqui que ele trouxe pra gente, né? Bem legal, né? Bem legal aí a proposta dele, né? Vir aqui, dar uma jogada na busca, né? Coisa simples. E tá aí, tem uns arroz aqui mais parecido aqui com um arroz de carreteiro, um arroz mais tailandês esse aqui, né? Será que ele colocou rice? Ó, a imagem ali que eu peguei é justamente essa aqui, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui só para eu ter certeza. Não, é uma outra, mas parece bastante. Não, é ela aqui, quarta imagem, ó. A quarta imagem, quando você procura por rice, é a imagem que ele escolheu aí, né? Uma boa imagem. Tá aí. Fez uma boa associação aí na busca, né? Usou a busca daqui. Deve ter uma API aqui que ele já está conectado direto e tudo mais.
e gerou essa aí. Esse é o nosso arroz de carreteiro, né? Vamos ver aqui o Brigadeiro Gourmet. Brigadeiro Gourmet é um outro produto aí também que não tem muita tradução, né? Se ele for traduzir ao pé da letra aí o brigadeiro, o que ele vai achar, né? É um doce, né? Um doce brasileiro, bem brasileiro. Tá aí, a imagem de brigadeiro que ele vai trazer pra gente é de um cookie, né? Então, talvez ele colocou alguma coisa de chocolate apenas, né? Ou de doce, né? E realmente não vai trazer uma coisa muito boa, né? Vamos ver aqui outras coisas mais brasileiras. Lasanha de berinjela, não. Pão de açúcar caseiro. Sopa de abóbora com gengibre. Tacos de peixe, meu Deus do céu. Risoto de cogumelos. Cheesecake de frutas vermelhas. Hambúrguer artesanal. E tá produzindo aqui ainda. Até agora nada. Muqueca de peixe. Ó, muqueca de peixe ele considerou como se fosse um prato de culinária brasileiro. Então vamos colocar aqui muqueca de peixe. É um ensopado, né? Eu colocou 404. Ele vai falhar nessa busca, hein? Vai ser um que ele não vai trazer. Essa muqueca de peixe vai dar errado aqui no fim das contas. Pizza marguerita, mousse de maracujá, coxinha de frango. Tá aí a coxinha de frango. Se for, e pela receita aqui, né? De fato tá sendo a nossa coxinha o salgado, né? Mas infelizmente não foi boa a imagem que ele vai trazer, ó. Né? Mas então vamos vendo aqui. O que mais aqui? Salmão grelhado, panacota de baunilha, wrap de frango Caesar, curry de grão de bico, torta de limão, espaguete à carbonara, açaí na tigela. Tá aí. Qual que é a imagem de um açaí na tigela? Para o Unsplash, o que é uma imagem de açaí na tigela? Vamos ver se o açaí já tá. Não tá. Tá 404 novamente aqui. Vamos ver aqui Unsplash. Vamos fazer uma busca manual aqui com açaí. Ele traz bastante a fruta mesmo, né? Quase um mirtilo aqui. Não tem muito açaí aqui não, né, pessoal? Tá aqui o Oakberry. Aí sim, açaí na tigela. Talvez o mais parecido seria isso aqui, né? Pra ele, né? Como é que é o nome dessa imagem aqui? Será que eu consigo ver? O que seria a busca? Uma pessoa colhendo uma colher em uma tigela de frutas. O que é isso aqui? Frutas sortidas em uma tigela de cerâmica branca. Esses são os descritivos aí das imagens. Tigela de frutas e nozes sobre uma mesa. E o do Oakberry aqui. Como é que é o nome? Vamos. Portuguese Gravity. Disponível para contratação. Fotógrafo, né? Aqui parece até jabuticaba, né? Não parece açaí. Uma pilha de azeitonas. Olha aí. Tá entrando aqui como se fosse açaí, mas é azeitona. Mas na busca aqui ele reconheceu como azeitona. Aqui do Oakberry, não carregou a imagem ainda, mas eu já estou vendo aqui na URL, né? Pessoas segurando cone de sorvete. Parecer não parece, não. Né? Vamos lá, o nosso aplicativo aqui está demorando muito, pessoal. E assim, de forma insatisfatória, tá? Vou até interromper porque a gente já está se prolongando muito. Mas enfim, cara, gostei da interface. Infelizmente, tá meio lento. Então, pra gente produzir uma coisa... Cara, ele produziu o código todo aqui já. Pra mim já tá bom o suficiente aqui, né? Inclusive ele até fechou aqui. Caramba. Bom. O que eu tava falando ele produziu bem ali o banco de dados ali das possíveis receitas. Achei legal. Estaria bom o suficiente, mas ele demora muito a dar a resposta. Então, isso é desanimador, diria assim, né? Então... bom, fiquei meio insatisfeito aí com o que a gente teve. Alguns erros, não sei se foi minha internet, se foi, peço desculpas, mas alguns erros aí um pouco frustrantes aí pelo processo, né? Processo ali de deploy da funcionalidade, com alguns erros realmente. A última versão que ele vai me jogar aqui é a nossa primeira versão ali. Então realmente aqui essa adição de 50 aqui não vai dar.
né? Aqui ele já tem uma receita salva. Pois é. Enfim, legal, boa interface. Gostei dessa ideia de chefe. Gostaria de ver mais coisa, talvez mais sugestões, mantendo esse padrão aqui de chefe, de cozinha e tudo mais. Acharia legal, acharia divertido, tá? Mas tá aí, chef.convex.dev, integrado direto no GitHub, inclusive o login é através do GitHub, o que é bom, já te aproxima mais de uma versão final de código. Bons modelos, né, de inteligência artificial, aí, muita coisa mais comum mesmo do que a gente tem visto. Interface similar aí ao que a gente já tem visto em outras ferramentas também. É mais do mesmo? Sim. E aí o que a gente tem que discutir talvez sejam os diferenciais, né? O que faz ele, o que torna ele diferente das outras ferramentas? Vai ser a interface, vai ser o tempo de carregamento, as interpretações diferentes que ele traz, conexões, facilidade de deploy, uma série de outras coisas que a gente pode analisar de comparação, né? Mas nesse caso eu achei ele mais lento do que as demais, falha mais, apesar de que ele tem um racional interessante, né? Foi profundo o suficiente na proposição do aplicativo, o que é bom, mas infelizmente gastou muito tempo e ainda falhou muitas vezes aí para nos dar uma resposta. Mas no geral tá aí, chef.convex, bem legal, bem legal.